Terminamos o vídeo anterior falando sobre as trevas da nossa memória quando tentamos recordar a infância, a tenra infância, vamos lá, 2, 3 anos de idade. Mas que desta escuridão enorme sobram alguns pontos de luz, né? E no vídeo anterior eu compartilhei com você, acho que 2 desses pontos de luz, meus pontos de luz, né? Era exatamente o que lhe acontecia. A Alyosha acontece a mesma coisa, né? Ele se lembrava de uma tarde de verão, tranquila, uma janela aberta, raios oblíquos do sol poente, era um desses raios oblíquos que mais se lembrava, um ícone no canto do quarto. Ícone é uma imagem, né? Uma imagem de um santo ou qualquer coisa assim. Lembre-se que é diferente de ídolo, né? O católico vai chamar aquilo ali de ícone porque ele não adora a imagem, né? A imagem é um ícone que leva ele a adorar algo que está para trás, digamos assim, da imagem. Assim como um ícone de computador, você clica ali, esse ícone te leva para dentro do programa, né? Um ícone num canto do quarto, diante deste uma lamparina acesa, e diante da imagem sua mãe ajoelhada, aos prantos, como em crise de histeria, entre gritos e ganidos, agarrando-o com ambos os braços, abraçando-o com força a ponto de lhe causar dor, e orando por ele a Nossa Senhora, estendendo dos seus braços para o ícone com ambas as mãos, como se o colocasse sob a proteção da Virgem. E de repente a ama entra correndo e o arranca dos braços da mãe assustada. Que quadro! Alyosha guardou na memória desse instante também o rosto da mãe. Dizia que era um rosto alucinado, porém belo, até onde a lembrança lhe permitia julgar. Mas raramente gostava de confiar essa lembrança a alguém. Na infância e na juventude era pouco expansivo e até de poucas palavras, mas não por desconfiança nem por timidez ou soturna insociabilidade. E sim até bem ao contrário, por outro motivo qualquer, por alguma preocupação como que interior. Então ele era muito mais introspectivo do que medroso, do que raivoso e assim por diante, né? Misantropo. Por alguma preocupação como que interior, especificamente pessoal, que não dizia respeito a outros, mas era tão importante para ele que o fazia como que esquecer o resto. Mas amava os homens. Parecia ter vivido a vida inteira acreditando plenamente neles, e entretanto nunca ninguém o considerava nem simplório nem ingênuo. Essa frase é fantástica e às vezes misteriosa. Ele amava os homens, ele confiava em todo mundo, né? Passava a vida inteira acreditando plenamente nos homens. E aí você pensa, pô, acreditando plenamente nos homens, ele é um bobão, né? Então você vai pedir qualquer coisa para ele, ele vai lá e vai te dar, né? Mas não, é alguma outra coisa. É alguma outra coisa, né? Porque ninguém o considerava um simplório nem um ingênuo. Nele havia qualquer coisa que dizia e infundia, aliás, foi assim pelo resto da vida, que ele não queria ser juiz dos homens, que não queria assumir sua condenação por nada e por nada os condenaria. Parecia até que admitia tudo sem qualquer condenação, embora tomado a miúde de uma tristeza muito amarga. Vá vendo, né? O que esse cara é? Esquizofrênico? Vá vendo. Ele não condenava ninguém, então não havia raiva em relação aos outros, né? É absurdo que você faça esse tipo de coisa, você é um canalha. Isso não havia nele, não havia essa reprovação, ele não se fazia juiz de ninguém. Não sei quanto a você, é uma coisa extremamente difícil. Eu me faço juiz de todo mundo, né? Por mais que eu não vá lá julgar, mas eu vejo alguém fazendo uma coisa, a primeira coisa que vem na minha mente eu falo, que babaca, né? Que desonesto, ou que cruel, ou que, né, sei lá o que. E ele não se fazia. Mas não era uma indiferença.
Perceba, isso também é importante, porque eu posso não me fazer juiz de ninguém e ficar com esse discurso moderno, né? Ah, não, cada um tem sua verdade, né? O que é verdade pra você não é verdade pra mim, né? Ah, se te faz feliz, então faça lá, né? Como se a verdade fosse isolada dentro de cada um, né? Perceba, essa esse respeito pela opinião de todos é muito mais uma indiferença do que qualquer outra coisa. Porque lá no fundo eu penso, não, você é babaca por gostar desse tipo de coisa desprezível, né? E aí eu não discuto com você e eu não quero nem ouvir a sua opinião. Não, eu te respeito. Eu te respeito. Existem outros tipos de respeito, né? E perceba, a miúde, o Alyosha ficava triste. E aqui há um indicador muito interessante. Ele respeitava sem parar de ver a verdade. Então, vamos lá. Não é dizer que todo mundo está certo, que qualquer postura está valendo. Existe o bom e o mal. Existe o excelente, o bom, o mais ou menos, o ruim. Né? Então não é, cada um é o seu. Então como que é possível você, confiando naquilo que você viu, né? Ou seja, na verdade que se apresentou a você, como é possível o respeito pelo outro? E nós já sabemos como que a Alyosha faz isso, com um amor profundo pela humanidade. Um amor profundo por aquele que está à frente dele, né? Isso vai ser desenvolvido de maneira mais precisa daqui a pouco. Parecia até que admitia tudo, sem qualquer condenação. Ótimo. Embora tomado a miúde de uma tristeza muito amarga. Então você está conduzindo, está fazendo alguma coisa que eu sei que é mal. E mal não é mal só porque, não, porque Deus não gosta e Deus vai me punir. Não é esse o ponto. A coisa que é má, ela é má porque ela faz mal para você. Né? É esse o ponto, né? Deus não pede de você, já que a gente está falando do Alyosha, que está vivendo num convento, né? num mosteiro, Deus não pede de você que você deixe de fazer coisas boas. Ele só te pede para que você deixe de fazer coisas ruins, né? Coisas podres, coisa paia, né? E aí, por causa disso, ele sentiu uma tristeza amarga, porque ele tem dó da pessoa que está fazendo algo errado. Nesse sentido, chegou mesmo a tal ponto que ninguém poderia surpreendê-lo nem assustá-lo. E isso acontecera até em sua mais tenra juventude, ou seja, ele consegue aceitar até as maiores atrocidades. Não aceitar a pessoa que cometeu as maiores atrocidades, né? Mas não aceitando a atrocidade como sendo uma verdade, ficando profundamente triste pela pessoa, não se fazendo juízo ou atacando aquela pessoa. Né? Chegando com 19 anos à casa do pai, um antro de sórdida depravação, na plena acepção da palavra, ele, casto e pudico, apenas se afastava em silêncio quando era insuportável contemplar, mas sem o mínimo sinal de desprezo ou condenação de quem quer que fosse. Já o pai, outrora parasita e por isso sensível e suscetível a ofensas, depois de recebê-lo, a princípio com ar desconfiado e sorumbático, fica um tempão calado, dizia, e pensando muito consigo mesmo, não obstante, logo passou a abraçá-lo e beijá-lo com enorme frequência, e isso apenas coisa de 2 semanas após sua chegada, embora com lágrimas de bêbado nos olhos, tocado por sensibilidade de bêbado. Mas via-se que o amara sincera e profundamente, e de um modo que alguém como ele nunca conseguiria, é claro, amar ninguém. Interessante pensar nisso, né? Alguém como ele, alguém com a personalidade dele, alguém que faz o que ele faz, alguém que usa as pessoas como objeto, ele não conseguiria, é claro, amar ninguém. Então o narrador concorda com essa visão que eu acabei de te expor, né? Não é que ficar fazendo suruba por aí é errado porque existe uma lei que é errado, né? É porque ela faz mal para você,
né? De forma que você não consegue nem, que isso te impede até de ter o sentimento mais gostoso, vamos colocar assim, né? Nobre nesse sentido, que é o amor.